Os Moabitas constituíam um povo cuja origem remontava a Moabe, filho de Ló. Esses indivíduos eram considerados parentes próximos dos israelitas e, em determinados momentos da história, conseguiram manter relações amistosas com eles. No entanto, em diversas ocasiões, a Bíblia os retrata como adversários do povo de Deus. Se você gosta dessas histórias bíblicas, já deixa o seu like neste vídeo e se ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber nossas próximas histórias. Moabe foi o filho de Ló, concebido em uma relação incestuosa com sua filha mais velha, conforme relatado em Gênesis. Ló, sobrinho de Abraão, foi enganado por suas duas filhas que buscaram preservar sua descendência. Além de Moabe, Ló também foi pai de Ben-Ami, ancestrais dos Amonitas, através de outras relações incestuosas com sua filha mais nova. Esses eventos complicados e trágicos estão registrados na Bíblia, delineando a origem dos Moabitas e Amonitas. Este comportamento imoral das filhas de Ló mais tarde também foi refletido na imoralidade que teve lugar entre os filhos de Israel com as filhas de Moabe. O significado do nome no Moabe é incerto, mas alguns estudiosos sugerem que talvez seja significado possa ser do meu pai. Se essa suposição estiver correta, o nome em questão possivelmente está relacionado à maneira como Moabe foi concebido. Contudo, é importante destacar que isso é apenas uma especulação, uma vez que não existem fundamentos sólidos que comprovem a origem e etimologia deste nome. De acordo com o relato bíblico em Gênesis 19, cada vez que o nome Moabe é mencionado posteriormente na Bíblia, ele não se refere mais a um indivíduo específico, mas sim ao território e ao povo de Moabe, ou seja, os Moabitas. O nome passa a ser associado à região e à descendência daquele ancestral mencionado anteriormente, assumindo uma conotação mais ampla para representar toda a nação que se desenvolveu a partir desta linhagem. Moabe era uma região situada num planalto a leste do Mar Morto, cerca de 1.000 metros acima do nível do mar, caracterizada por ser propícia à produção agrícola. Os habitantes de Moabe cultivavam principalmente grãos, cereais e uvas, além de dedicarem-se à criação de ovelhas, atividades importantes para a economia local. A extensão territorial de Moabe variou ao longo da história, dependendo das circunstâncias políticas da época. Em geral, a fronteira sul de Moabe alcançava o vale de Zered, enquanto a fronteira norte ia desde o rio Arnon até atingir em alguns períodos um limite mais incerto. É muito provável que essa região tenha sido habitada desde tempos remotos, com os descendentes de Moabe se estabelecendo ali e se misturando com povos locais, através de seus casamentos. Com o passar do tempo, eles se tornaram a população dominante da área, resultando no uso do nome Moabe para designar tanto o povo quanto o território em si. Moabe era um reino bem organizado, apresentando uma economia estruturada e grandes construções. Além disso,
Pequenas fortalezas eram estrategicamente posicionadas em suas fronteiras. A Bíblia Sagrada faz menção a várias vilas e cidades moabitas, indicando a importância e o desenvolvimento da civilização local. Durante um longo período, os moabitas experimentaram prosperidade e expansão. Eles conseguiram espalhar-se pelo Planalto e conquistar diversos povos ao norte, estabelecendo-se como uma nação poderosa. Os moabitas mantinham uma estreita relação com os amonitas, seus parentes mais próximos. No momento do êxodo do povo de Israel do Egito, os moabitas já eram conhecidos como um povo forte e influente. A região dos moabitas assemelhava-se ao paganismo cananeu, envolvendo rituais impuros em suas celebrações relacionadas à natureza e à fertilidade. Entre as divindades adoradas pelos moabitas, destacavam-se Astarte, deusa da fertilidade, Baal-peor e outras entidades pagãs. Porém, parece que Quemos era a principal divindade entre todas. Tratava-se dos deus da guerra e sem dúvida era a divindade nacional dos moabitas. Eles ofereciam sacrifícios de ovelhas e bois em seus rituais religiosos. Além disso, infelizmente, praticavam também sacrifícios humanos como parte das oferendas a seus deuses. A relação entre os israelitas e os moabitas é registrada em diversas passagens bíblicas, mostrando períodos de conveniência amigável, intercâmbio econômico e cultural entre os dois povos. Há momentos em que os moabitas desfrutaram da proteção do Senhor contra os conquistadores israelitas, como quando Moisés foi impedido pelo Senhor de atacá-los. No entanto, os moabitas, assim como os amonitas, foram repreendidos por Deus por terem se levantado contra Israel. Eles não foram hospitaleiros com os israelitas quando estes saíram do Egito. Além disso, o rei moabita Balaque contratou o falso profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Durante o acampamento dos israelitas nas planícies de Moabe, antes de atravessarem o Jordão, eles se envolveram de forma imoral com mulheres moabitas e midianitas, participando de suas práticas idólatras. Por conta disso, foi ordenado que os moabitas fossem excluídos da congregação de Israel. A Bíblia menciona também que Moisés foi sepultado em um local desconhecido na terra de Moabe. Em outro momento, durante o período dos juízes de Israel, os moabitas aprimoraram o povo de Israel por causa de sua desobediência. Essa opressão durou 18 anos sob o governo do rei Eglon, até que Deus levantou Eude, um homem canhoto, para libertar o seu povo. Houve também episódios em que indivíduos de Moabe se tornaram parte da história de Israel de maneira notável, como no caso de Ruth, uma moabita que se casou com Boaz e se tornou ancestral do rei Davi e, consequentemente, de Jesus, através da linhagem messiânica. Assim, apesar das dificuldades e conflitos, a história dos moabitas está entrelaçada com a história do povo de Israel de forma significativa. Após a queda da Assíria, os moabitas ainda tiveram relevância nas disputas políticas da região. Eles se uniram a outros exércitos que invadiram Judá durante o período do reinado de Joaquim. No entanto, logo depois os moabitas se envolveram em uma conspiração contra a Babilônia. Isso levou o rei
Nabucodonosor a se levantar fortemente contra eles, conquistando Moabe novamente. Mesmo após o colapso do Império Babilônico, os moabitas permaneceram subordinados aos persas. No período pós-exílio, eles ainda são mencionados como uma etnia, mas gradualmente se misturaram e foram assimilados por grupos árabes. Ao longo desse tempo, os profetas do Senhor anunciaram eventos que culminaram na completa destruição de Moabe. Essa trajetória histórica mostra como os moabitas tiveram altos e baixos ao longo dos séculos, enfrentando conquistas, opressões e assimilação cultural. O registro bíblico destaca a interação de Moabe com outras nações e como sua história foi moldada por eventos políticos e profecias religiosas.